Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Walter Adriano e minha missão é trabalhar para a implantação da cultura do Reino de Deus nas famílias da Terra. Tenho sido chamado pelo Espírito Santo para esta área e durante mais de 17 anos tenho ajudado várias pessoas, várias famílias a encontrarem a restauração de Deus e continuarem cumprindo com o propósito de Deus na Terra. São vários casais que, ao longo do tempo, têm sido auxiliados através do aconselhamento, através das palestras, através do nosso trabalho, também nos cursos que oferecemos. Muitos deles têm encontrado, então, o propósito de Deus para suas vidas, têm conseguido resolver suas diferenças, tratar seus conflitos e, então, viver a plenitude de Deus na Terra. Hoje é mais um dia em que, nesta live, eu te convido, nós vamos falar exatamente sobre a fase mais perigosa do casamento. É verdade, nós sabemos que muitos casamentos acabam em divórcio, acabam em conflitos, acabam em brigas, acabam, inclusive, com desfechos muito trágicos. Sabemos que muitos casais estão em várias situações em que eles precisam de auxílio, precisam de socorro, precisam exatamente que alguma luz venha brilhar no meio deles para que eles possam tomar as rédeas do seu relacionamento. Não é verdade? As pessoas começam com muita alegria, mas de repente a tristeza, os problemas, os conflitos invadem os relacionamentos e isso faz com que muitos deles acabam perdendo a confiança no parceiro e a confiança de que o futuro poderá ser melhor. Daí muitos casais se separam, não é? Você sabe como termina a história: divórcios, separações, abandonos e todas as questões envolvidas ao relacionamento acabam sendo sempre questões muito polêmicas, não é verdade? Eu já ouvi casais que depois de anos de separação diziam assim: a gente brigou tanto e no fim não sabe por que se separou. Por outras, já ouvi casais que sabem que a única coisa é que nada dava certo enquanto estavam juntos e aí acabaram se separando. Também já ouvi casais dizendo que houve a separação e o divórcio por causa das influências externas, não é? Pessoas fora da relação que influenciaram para que aquele relacionamento, então, acabasse, tivesse fim. Bom, existem vários motivos que levam o relacionamento a terminar. A verdade é que quando um relacionamento acaba, é porque os dois envolvidos nesse relacionamento acabaram fracassando. Ou seja, eles começaram com um relacionamento baseado no amor, mas esse amor não foi forte o suficiente para vencer as intempéries da vida. Esse amor não foi forte o suficiente para vencer as lutas, os ventos contrários, não é? Toda a oposição que se levanta contra um relacionamento. Deixa que eu fale uma verdade para vocês. O relacionamento amoroso é das coisas que atrai mais inveja. O amor dá inveja. Estar apaixonada e ser correspondido, estar apaixonado e ser correspondido, ter um namorado bonito, ter uma namorada bonita, ter um esposo, uma esposa honrado, que apenas tem olhos para você, isso atrai inveja. Porque enquanto você está feliz de um lado, do outro lado estão várias pessoas que no seu histórico de vida não tiveram a alegria que você está tendo. Estão várias pessoas ao nosso redor que no seu histórico de vida não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Então, amor, família, relacionamento conjugal é das coisas que mais atrai inveja. E por isso, todo tipo de força se levanta quando um casal está bem. Todo tipo de força que ele se levantar quando um relacionamento está indo muito bem, as pessoas estão muito felizes, estão sorrindo para o ar, estão contando as estrelas, quando as pessoas realmente estão exatamente prestando, ou seja, apreciando aquele momento bom,
apreciando aquele momento da natureza, né, em que você abre o coração e simplesmente se entrega para o amor. Então, o amor é das coisas que mais inveja atrai. É verdade que existem forças naturais, forças visíveis e invisíveis que estão ao redor do amor, conspirando para que as pessoas, infelizmente, não deem certo, para que as pessoas não tenham exatamente a alegria que estão demonstrando. Mas, querendo eles ou não, eu creio que o amor é a maior força do universo. O amor é Deus, Deus é amor. E por isso nós estamos aqui mais uma vez para falarmos, então, desta fase mais perigosa do casamento, não é? Falamos casamento para quem está realmente casado, mas falamos relacionamento para quem ainda não casou e vai se casar brevemente, ou para quem ainda está dando os primeiros passos, está namorando, está conhecendo a pessoa, tá? Na verdade, nós poderíamos dizer assim, a fase mais perigosa do relacionamento, ok? Mas colocamos casamento porque acreditamos que todo relacionamento vai chegar aí, de alguma forma, né? E a melhor maneira de nós expressarmos o amor que temos por uma pessoa é realmente pegar essa pessoa e conduzi-la ao altar do Senhor, conduzi-la ao altar de Deus, perante a família, perante os amigos, perante a sociedade inteira e poder dizer sim a essa pessoa, né? Através do matrimônio, através do casamento, não é? Eu acredito que a maior prova de amor não é entrar pela via sexual logo após conhecer a pessoa, não. Eu acredito que se alguém ama uma pessoa de verdade, você terá coragem de vencer todas as batalhas e lutas intempéries que surgirem durante o relacionamento, e você será capaz de chegar no altar, não é? No altar do casamento, onde você faz aquela jura, aquele voto do casamento, que você jura estar com a pessoa na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, você jura estar com a pessoa em todos os momentos que ela precisar, não é? Eu acredito que na face da terra não existe um voto maior que os votos do casamento. Nem mesmo quando a gente assina um contrato com uma empresa que está contratando a gente, nem mesmo nesse contrato de empregabilidade, a gente faz um voto semelhante a esse, né? Juro amar-te na riqueza, na pobreza, juro estar com você todos os dias da minha vida, respeitar, cuidar de você. Os votos do casamento são votos sagrados. Os votos do casamento são votos que têm uma dimensão que não é apenas humana, é uma dimensão espiritual, porque você encontrou o amor, né? E o amor não é apenas um sentimento que a gente sente, né? Amor é um processo de conhecimento, é um processo de amadurecimento do ser humano. O amor nos leva a ter uma visão diferente das coisas. O amor nos conduz à estrada da responsabilidade, do entendimento, do amadurecimento, porque quem ama de verdade vai passar por essas três fases, ele vai conhecer a pessoa, aí vai tomar a decisão depois de um tempo de conhecer e realmente vai acabar casando. O amor é das coisas, é das virtudes que mais amadurece o ser humano. O amor é das escolas que mais nos ensina, a gente aprende. O amor nos ensina. Eu posso dizer que o amor é a universidade da vida, ok? Porque o mundo está cheio de pessoas, as famílias estão aí, exatamente por quê? Porque duas pessoas se amaram e começaram uma história juntas. E nós temos hoje um mundo cheio de famílias espalhadas por aí. Porém, hoje, nós vamos falar, então, daquela parte um pouco mais conflituosa, né? Daquela parte em que as pessoas passam por aqueles momentos em que o relacionamento não está bem, não está indo bem, que é a fase dos conflitos, não é? E por isso mesmo, nós vamos falar sobre a fase mais perigosa do casamento. E para chegarmos ali, eu preciso fazer a leitura com vocês da Bíblia Sagrada, aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 12, onde nós encontramos uma
palavra dita pelo Senhor Jesus, eu posso dizer que essa palavra foi exatamente uma profecia para o mundo, né? Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu posso traduzir em várias versões essa palavra para que você tenha um entendimento mais profundo. Ou seja, por aumentar a maldade, o amor vai esfriar. Então, Jesus foi bem claro, sendo ele um mestre de relacionamentos, não é? Porque a Bíblia, na verdade, é a carta de Deus enviada para o homem para restabelecer o relacionamento entre o homem e Deus, ensinando ao homem buscar a Deus de todo o coração como um pai, e Deus se apresentando como o Pai Criador que nos adota de volta, nos tira do mundo do pecado e nos reconcilia com Ele, né? Há um texto na Bíblia muito maravilhoso que diz assim: Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele todas as coisas. Então, Jesus foi bem incisivo aqui nesta mensagem, quando ele diz: por aumentar a iniquidade, o amor vai esfriar. Ou seja, iniquidade são erros, são falhas, são pecados. Okay? Então, Jesus está dizendo, por as pessoas errarem demais, por as pessoas cometerem muitos erros, eles vão acabando destruindo o amor no coração dos seus companheiros ou nos corações de si mesmo. Ou seja, então, o amor está esfriando no mundo por causa da imensidão dos erros, das iniquidades e dos pecados que o ser humano comete. Então, o amor está esfriando, está sucumbindo exatamente porque o ser humano está cometendo erros cada vez mais catastróficos, erros cada vez mais fora do normal, né? E nem adianta a gente falar aqui muito sobre esse aspecto, porque se olharmos para as notícias, para os jornais, se olharmos para o que acontece no mundo inteiro hoje, através das notícias que nos chegam, nós exatamente temos a sensação de que o mundo está doente. O mundo hoje está realmente doente, porque cada maldade que se comete no mundo, as pessoas não acreditam mais no amor. E é verdade. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu não acredito no amor. Amor não existe. E normalmente são pessoas magoadas, são pessoas feridas, são pessoas que se entregaram ao amor, confiaram, amaram de verdade, mas foram abandonadas, foram traídas, foram magoadas no mais profundo do seu ser. E então essas pessoas, infelizmente, deixaram de acreditar no amor, porque tiveram uma experiência muito traumática, muito trágica, que alterou exatamente o curso da sua vida, mudou a sua mentalidade, né? Entorpeceu os seus pensamentos e deixou essas pessoas numa perspectiva muito pessimista da vida, não é? Porque amaram, mas sofreram, amaram, mas foram rejeitados, amaram, mas foram descartados como se fossem nada. E a sensação de ser rejeitado, de ser descartado, a sensação de perder a pessoa que mais você ama, não é? Momentos que a gente não tem resposta para dar para as pessoas, né? Eu conheci uma pessoa que acabou de casar e logo ficou viúva, e a gente foi consolar essa irmã, e a pergunta que ela fazia era o seguinte: pastor, por que Deus me fez isso? Por que Deus me fez isso? Olha aí o que um coração magoado, não é? Como um coração magoado funciona. Ela começou a ter a percepção que Deus deliberadamente tentou ela, Deus deliberadamente feriu ela. Mas a Bíblia é bem clara quando fala sobre essa questão das tribulações da vida. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal, não é? E Jesus abriu o jogo quando disse: no mundo tereis aflições. E nós sabemos, desde o começo que a gente nasceu, que esse é um mundo de aflições. Senão, no momento que a gente nasceu, do ventre da mamãe, a gente saía sorrindo. A gente chegava nesse mundo, nesse planeta Terra, sorrindo de saber que está chegando a um lugar gostoso demais. Mas sabe como é que a gente entra nesse mundo? A gente entra chorando.
A gente chega chorando do ventre da mãe. Aí chega o bebê chorando porque bem-vindo à realidade, meu filho. Agora tu vai pagar o preço, tu vai chorar para comer, tu vai chorar para beber, tu vai chorar quando precisar que a mamãe faça higiene para você. Na verdade, a vida do homem é um choro. Nós estamos correndo atrás da vida desde que nascemos. Não é verdade? E isso realmente é a prova clara de que esta terra em que vivemos, desde que Adão pecou, ela ficou entregue à imperfeição, ficou entregue ao maligno, né? Como a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. Então, como eu disse, se soubéssemos que a Terra é o lugar mais gostoso do mundo, chegaríamos sorrindo, o médico tirava a gente do ventre da mãe, sorrindo para a gente também sorrindo. Olá, doutor, tudo bem? Acabei de chegar, mas a gente chega chorando. Chorando por quê? Porque este mundo é um mundo de luta, é um mundo de batalha, é um mundo de esforço. O planeta Terra não é para qualquer um. Se você quer ganhar, você vai ter que correr. Se você quer ser feliz, você vai ter que lutar pelos seus objetivos. Se você crê em Deus, você vai ter que guerrear a batalha pela fé, não é verdade? Fazer as obras de fé, buscar a Deus até que Ele te dê a vitória. Mas, porém, a experiência não é fácil, não é? Para quem acredita em Deus, para quem não acredita em Deus, para quem vai para a igreja, para quem não vai para a igreja, a experiência simplesmente não é fácil. Então, meus queridos irmãos, nós vamos falar daquela fase mais perigosa do casamento ou do relacionamento, que é a fase que nós chamamos a fase do desgaste, ok? O desgaste na língua portuguesa, deixa que eu apresente para vocês aqui algumas palavras que simbolizam, que têm como sinônimo o desgaste. O desgaste significa uma dissipação gradual de alguma coisa, que vai desaparecendo, vai desgastando pelo uso. Por exemplo, o pneu do carro, ele pode nunca passar por cima de algum prego, de algum ferro para furar, né? Mas pelo uso, mesmo que nunca passou por cima de um prego, pelo uso, um dia aquele pneu vai estourar, não é? Então, por quê? Porque ele teve um desgaste, mas não foi porque algum prego entrou nele, não. Ele teve um desgaste pelo uso, entendeu? A palavra desgaste também significa alteração da forma original. Ou seja, algo que era... vamos dar um exemplo. A gente pega a água, ela está no estado líquido e a gente coloca na geladeira e ela sai no estado sólido, transformada em gelo. Então, a palavra desgaste, ela nos remete à percepção de algo que perdeu a sua originalidade, algo que perdeu a sua autenticidade, algo que perdeu as suas propriedades originais, algo que era e deixou de ser, algo que era bom, mas agora é mais ou menos, algo que era melhor, mas agora está deixando a desejar. E quando trazemos esta palavra no âmbito dos relacionamentos e enquadramos na perspectiva do nosso ensino hoje, nós começamos a entender que todo relacionamento passa pelo desgaste. Aliás, as pessoas normalmente elas casam com uma ideia, né, ou entram no relacionamento com uma ideia, quando chegam lá, conhecem a pessoa, vive o casamento ou relacionamento com outra ideia, diferente da ideia original, já está numa segunda ideia. E em terceiro, quando separa, ele separa por quê? Separa porque acabou com outra ideia. Você realmente costuma ouvir pessoas dizendo, depois de muitos anos de relacionamento, depois de muitos dias, muitos meses de relacionamento, a pessoa diz assim, não era o que eu esperava, ele não era o que eu esperava, ela não era o que eu esperei, né? O relacionamento, não, foi muito fogo, muita paixão no começo, mas a pessoa, o caráter dela não correspondeu, uma pessoa estourada, uma pessoa que não tem controle emocional, fala de qualquer jeito, não respeita, não quer saber se vai magoar ou não. Sabe aquela pessoa que não respeita as suas emoções, seus sentimentos? Então eu caí fora, eu saí da relação porque não era o que eu queria e não era o que eu esperava. Então, essas palavras que as pessoas costumam dizer quando terminam um relacionamento ou quando estão passando por uma fase crítica do relacionamento, exatamente
demonstra que eles estão passando pelo desgaste. Ok? O que aprendemos com os especialistas é que a maior parte, na perspectiva daqueles que casam e passam a morar juntos depois de casar, é que o desgaste ele aparece normalmente nos primeiros 3, depois dos primeiros 3 anos de casamento. Primeiros 3 anos ou depois dos primeiros 5 anos. Mas isso com os casais menos experientes, com os casais menos maduros, aqueles que casam muito jovens demais, não é? Depois dos primeiros 3, 4 ou 5 anos de casamento, eles acabam, então, passando pelos desgastes, né? Acabam tendo vários problemas, várias situações que demonstram que esse casal está realmente vivendo o desgaste da relação. Mas para aqueles casais que têm um pouco mais de maturidade, aqueles casais que tiveram uma educação um pouco mais preparatória para a vida de casal, né? Aqueles que realmente, eu digo, desenvolveram as habilidades humanas essenciais, aqueles que sabem se comunicar, aqueles que têm habilidade para lidar com o esposo dentro de casa, a esposa dentro de casa, aquele que sabe manejar, administrar o relacionamento e a família no dia a dia. Essas pessoas acabam passando pelo desgaste pelo menos 10 anos depois, 7 ou 8 anos depois, não é? Alguns 12 ou 13 anos depois, né? E outros casais, vamos falar daqueles super maduros, aqueles mais experientes, maduros, não é? Incluindo todos aqueles que às vezes já tiveram uma experiência de outra relação e veio para uma nova, ou então nunca teve um relacionamento, mas a pessoa cresceu tanto, amadureceu tanto, não é? Deu prioridade para outras coisas na vida, para trabalho, para, sei lá, projetos, não é? E acaba casando um pouco mais tarde. Então, essas pessoas que já vêm para o relacionamento com uma estrutura do ponto de vista social um pouco mais acima, eles já vêm praticamente amadurecidos no relacionamento. Mas esses também passam pelo desgaste. Você já ouviu falar de casais que se separam ou divorciam 15 anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois de relacionamento? Lá na África, eu fiquei sabendo da história da senhora Joana e o senhor João. Parecem xará os dois, né? Que viveram juntos 40 anos depois de terem casado. Eles casaram com 20 anos e eles viveram 40 anos de casamento até os 60 anos. E eles foram encontrados lá no cartório, né? Para nós, português lá da Angola, conservatório, eles foram para o cartório para assinar o divórcio. E o conservador lá, o juiz de paz, ou então o especialista, o juiz lá, não queria assinar o divórcio. Por que não queria assinar o divórcio? Porque era um casamento de 40 anos. E a senhora Joana e o senhor João eram pessoas famosas na comunidade, bem conhecidas, eram tidos como referência, como exemplos, porque, afinal, não é fácil permanecer dentro de um casamento durante 40 anos, suportando a mesma pessoa, amando a mesma pessoa, brigando com a mesma pessoa e reconciliando com a mesma pessoa, né? Não é fácil, porque hoje as estatísticas do divórcio estão tão acima, estão crescendo tão fortemente, que as pessoas sabem que é um ato de heroísmo permanecer 40 anos de casado. Em tempos atrás, há uns anos atrás, eu fui numa igreja, aqui em Sertãozinho, e fui fazer um encontro de casal. Eu encontrei lá um casal que está junto há mais de 45 anos. Eu perguntei assim, mas quem que eu vim fazer aqui nessa palestra? Quem que eu vim falar? Porque tem um casal aqui que está há mais de 45 anos juntos. O que eu vou ensinar para eles? O que eu vou pregar para eles? O que eu vou ensinar para eles? E então, na verdade, tem casais que a gente considera autênticos heróis, né? São 30, 40, 50 anos de casado, né? Que provam que nem tudo foi felicidade, mas que eles tiveram uma capacidade de suportar muito grande, que hoje muitos jovens, muitas pessoas não têm. Ok? Não têm. Então, o desgaste ele surge em qualquer momento
do relacionamento. Quer você seja muito experiente ou não, quer você seja novato na área, casado de fresco, quer você já tenha uma experiência de pelo menos 10 anos, 15, quer você esteja há 30, 40. Recentemente no Brasil, eu vi um pastor, agora numa notícia, né, um pastor bem conhecido, que divorciou depois de 30 anos de casamento. E ele escreveu lá: eu e a pastora fulana estamos nos divorciando após 30 anos de relacionamento, nossos filhos são grandes, são casados, temos vários netos. A única coisa, ele escreveu assim: a única coisa que eu peço é que vocês não nos julguem. Olha aí. Porque o casamento, além de ser uma coisa gostosa, muito boa, você cria família e realiza o teu sonho, né? Aquele ideal que a gente tem na nossa mente depois de sair da casa dos pais, né? Ser feliz, formar família e construir uma família feliz, né? Ser um bom marido, um bom pai, uma esposa, uma boa mãe. Aquele ideal que a gente tem, ele é confrontado todos os dias com as dificuldades da vida de casado. Ok? O casamento também gera estresse, de tanta acerto que vocês têm que fazer, de tantas contas que tem que avaliar, de tantos investimentos que tem que fazer, de tantas coisas que dão errado, que vocês têm que reconstruir, têm que refazer, entendeu? Ainda vem os erros pessoais que um comete contra o outro, né? Porque, afinal, o casamento é, por excelência também, uma experiência de conhecimento. Você está ali para conhecer a pessoa quando é mais jovem, quando se torna mais adulto, e se Deus quiser o casamento durar mais, você ainda vai estar conhecendo essa pessoa quando estiver mais velho, entendeu? Então, se não tiver cuidado, tudo pode azedar, não é? Se não tiver cuidado, você pode acabar deprimido dentro da sua relação, não é? Você pode acabar com o desejo de tirar a própria vida, você pode acabar com o desejo de matar, como às vezes acontece para alguns, nos casos mais selvagens. Você pode acabar, por exemplo, com a vontade de sumir, ir embora. Como várias pessoas sumiram, não quer saber mais nem da mulher, nem do marido, não quer saber nem do filho, e vai embora simplesmente por quê? Porque aquela experiência daquele relacionamento está destruindo, está acabando com a sanidade mental da pessoa. Imagina você estar num relacionamento onde a briga permanente e constante. Você vai surtar. Você vai desenvolver algum tipo de transtorno emocional ou psiquiátrico, entendeu? Então, o casamento, por ser um investimento muito grande, eu falo não do ponto de vista financeiro, o casamento ele é resultado do investimento emocional muito grande. Eu posso dizer que é o maior investimento de todos os tempos. Porque no casamento está presente o nosso ideal de vida, a nossa expectativa, as nossas aspirações, de tudo que compreendemos sobre o que a vida é, sobre o que a família significa. Todas as nossas inspirações estão aí. Tudo que a gente vai ganhar na vida vai ser para abençoar a família. Tudo que a gente vai ser direcionado para a família. Então, quando a gente começa a construir um relacionamento e evolui para uma família, a gente casa, e dentro de casa, todas as nossas emoções e sentimentos, todas as nossas expectativas estão realmente dirigidas para aquele relacionamento. Então, quando a gente começa a viver algumas decepções no relacionamento, porque isso acontece, às vezes o marido erra, a esposa erra, às vezes acontecem coisas difíceis, vocês vão sonhar em ter um filho saudável, todo ele legal, mas infelizmente o filho pode nascer com alguma deficiência. Pode acontecer, é a natureza da vida. E agora? Você está preparado para ir para frente, amar incondicionalmente essa família, amar incondicionalmente essa mulher e essa criança e partir para frente? Então, muitas das vezes as pessoas amam e casam, mas elas não estão preparadas para as demandas do casamento. O casamento demanda que você esteja muito preparado, mais até preparado emocionalmente e financeiramente também, né? Porque financeiramente a gente vai crescendo, mas o casamento demanda que logo no começo você tenha uma dose de paciência, uma dose de controle, inteligência emocional muito grande, porque você vai começar a lidar com a complexidade da vida. Obrigatoriamente, você vai começar a ter uma leitura diferente da vida, ok? Você vai começar a entender que mínima ação sua, mínima atitude sua, fora do controle, não vai acabar apenas com você quando você era solteiro. Vai mexer com a vida de quem está casado com você.
mínimo erro seu vai mexer com o bom nome da sua família, vai mexer com o bom nome do seu companheiro, da sua companheira. Então, o casamento ele acaba sendo um investimento emocional, um investimento social muito profundo, ok? Então, isso demanda que você esteja preparado. Isso demanda que você se prepare todos os dias para enfrentar a demanda do casamento. Eu costumo dizer o seguinte, o que você não aprendeu, a vida vai te cobrar e vai te pedir. E o que você aprendeu, a vida vai te cobrar. O que você não aprendeu, a vida vai te pedir. É exatamente assim, ou aprendeu ou não aprendeu, ou sabe ou não sabe, ou está preparado ou não está preparado. Entendeu? E para que fique provado que o casamento não é uma experiência qualquer, que qualquer curioso pode entrar e ficar do mesmo jeito, vê o número de pessoas que se divorciam. O que cada divórcio que acontece diz para nós? O que cada conflito que acontece diz para nós? Mostra para nós que não é fácil, não é fácil. É necessário uma preparação espiritual, uma preparação emocional, psicológica, social, muito forte, para que você realmente possa lidar com as complexidades, principalmente dos conflitos. Porque a área mais preocupante é lidar com os conflitos. E o momento mais perigoso é você lidar com o desgaste. Quando chega o desgaste, você tem alguns sinais, né? E eu vou apresentar para vocês quais são os sinais de que o seu casamento ou a sua relação, para quem não está casado ainda, mas vai casar depois, eu tenho fé, quais são os sinais de que a sua relação está passando pelo desgaste? Primeiro, quando há desentendimentos frequentes, há brigas frequentes, há conflitos frequentes. Uma semana tem 7 dias, e nos 7 dias da semana vocês acabam brigando 4, 5, 6 vezes. Todos os dias tem um aborrecimento, todos os dias tem um aborrecimento, todos os dias tem um problema. Até coisas que não era para brigar, acaba levando vocês a briga, porque vocês não têm domínio das suas emoções, não têm domínio das suas palavras, porque vocês estão decepcionados um com o outro. Então, ninguém acredita mais em ninguém e as brigas são frequentes, os desentendimentos são frequentes. Isso é um sinal muito visível de que o seu relacionamento está passando pelo desgaste. Um dos outros sinais muito alarmantes é quando o marido ou a esposa, ele se diverte sozinho. Ele se diverte com seus amigos, se diverte com seus familiares, ou o marido ou a esposa, né? Se diverte com seus amigos, se diverte com seus familiares, se diverte com seus colegas, se diverte com os irmãos da igreja, até com os vizinhos. Ele tem um bom momento de diversão, mas com a mulher, ou com o esposo, ou com a esposa, ele não se diverte. Esse é um dos sinais mais alarmantes, porque você acaba descobrindo que que você não faz parte da vida do seu companheiro quando o assunto é diversão, não é? Você acaba descobrindo que você não faz parte da vida da sua parceira quando o assunto é diversão. Ela sai com as amigas e demora 5, 6 horas e não avisa que não vai demorar, mas acaba passando o dia inteiro. Ela vai para a casa da mãe ou para a casa de algum familiar e passa o dia inteiro, vem para casa mais tarde, quando sobram poucas horas para dormir. Não estou dizendo que todos os casos é isso, mas em alguns casos, quando o casal já está em conflito, esses sinais são muito visíveis, não é? Começa a haver evitação, ok? Ele evita estar com ela e ele evita estar com ele, e vice-versa, ok? Por que é perigoso o seu marido não se sentir bem de divertir com você? Por que é perigoso a sua esposa não se sentir bem de divertir com você e diverte com todo mundo? Porque o momento de diversão é um dos momentos mais marcantes da nossa vida. A gente, hoje estamos com 40 anos, mas a gente não esquece as diversões que a gente teve com os nossos amigos de infância. Por que um amigo de infância é tão precioso? A gente acaba carregando a memória dele para a vida. Por quê? Porque eles participaram dos momentos marcantes da nossa vida. Entendeu? E aquelas memórias dos momentos marcantes mexem com as nossas emoções, mexem com a nossa estrutura emocional e fica gravado na memória, porque quando você vive um evento ou uma situação com muita
carga emocional, aquilo gruda, né? Marca a sua mente, marca o seu espírito. E se torna uma memória que você leva para a vida, quer seja negativo ou positivo. Por isso que a gente não esquece dos amigos de infância, os amigos da juventude, a gente não esquece os grandes amigos dessa faixa etária agora, da idade, a gente não esquece, porque com eles nós vivemos momentos marcantes. O carro quebrou no caminho, o amigo sai de outra cidade, sai de outro município, vem ajudar a gente, leva, você está sem dinheiro, liga para o amigo pega, dá para você, te ajuda. Quer dizer, existe um relacionamento muito próximo entre os amigos. A amizade é o maior relacionamento do mundo. Até marido e esposa, para o amor dar certo, precisa ter uma amizade muito grande. Entendeu? Amizade é o começo e o fim de qualquer relacionamento amoroso. Quando terminou a amizade, a pessoa abandona o relacionamento. Então, os momentos marcantes são importantes. O famoso poeta Fernando Pessoa, o famoso poeta português, né, internacionalmente conhecido, Fernando Pessoa, ele escreveu uma frase num dos seus poemas, muito forte, muito verdade. Ele escreveu o seguinte: a importância que nós damos às pessoas ou às coisas não tem muito a ver com o tempo que elas estão com a gente. Entendeu? O valor e a importância que nós damos às coisas não tem muito a ver com o tempo que elas estão conosco. Tem a ver mais com os momentos marcantes que a gente viveu com essas pessoas ou com essas coisas. Por quê? E aí ele acaba dizendo, por isso é que há pessoas insubstituíveis, momentos inesquecíveis e coisas indeléveis, coisas que a gente não esquece. Olha como o Fernando Pessoa foi profundo. Então, quando o marido e a esposa têm liberdade dentro do seu relacionamento de se divertirem juntos, eles estão vivendo os momentos marcantes no seu relacionamento. Então, o relacionamento tende a durar. O namoro é feito disso. O namoro é feito de momentos marcantes. O namoro é feito de momentos emocionantes. Mas, infelizmente, as pessoas, quando casam, depois de casarem, elas se esquecem de namorar. Se esquecem de manter o relacionamento amoroso por muito tempo. Eles esquecem de manter aquele clima de namoro. As pessoas ficam mais entretidas com trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Quando não é trabalho, casa, igreja, vamos sentar para conversar, é porque tem problema, é porque tem contas, é porque tem assuntos para resolver. Ou seja, as pessoas acabam focando muito nas questões mais difíceis da vida. E se esquecem de namorar, esquecem que o tempo está passando, esquecem que as oportunidades estão passando e que eles precisam se divertir. Eles precisam ter momentos de partilhar emoções, eles precisam ter aqueles momentos de... Faz parte do processo do conhecimento. Ok? Esses momentos faz parte do processo de conhecimento. Esses momentos faz parte do processo de conhecimento, ok? E o processo do conhecimento é um processo assim muito dinâmico. Quando você só está com a pessoa nos momentos tristes e não está com ela nos momentos alegres, o relacionamento não é muito equilibrado. É por isso que a Bíblia diz que chorai com os que choram, mas também alegrai-se com os que se alegram. É por isso que a Bíblia diz isso. Então, como pode acontecer isso? Nós precisamos ser pessoas equilibradas, viver os bons momentos juntos e os maus momentos juntos. O relacionamento amoroso é feito disso. O relacionamento amoroso é feito dessas experiências. Então, quando você não só apenas vive os maus momentos, mas também tem os momentos bons que você vive com seu parceiro, você acaba compensando. Entendeu? Você acaba realmente trazendo um equilíbrio para o relacionamento. E esse relacionamento ele vai se tornar cada vez um relacionamento mais firme, mais emocionante, um relacionamento assim que vai trazer um novo fôlego para o casal. Então é importante que os casais não esqueçam disso. Eles precisam namorar, eles precisam
manter esse relacionamento, eles precisam se divertir, eles precisam viver momentos intensos juntos. Eles precisam permanecer nesta zona de equilíbrio. Se vivemos os maus momentos, vivemos também os bons momentos. Então, quando os casais eles não se dão o direito de haver esse equilíbrio, esse sistema de compensação, o relacionamento cai na mesmice. O relacionamento cai na mesmice. E quando cai na mesmice, o relacionamento acaba passando por essa fase do desgaste. E o desgaste, ele é responsável pela maior parte dos divórcios. O desgaste, ele é responsável pela maior parte da separação, pela maior parte dos momentos de esfriamento do parceiro. Você nota que o parceiro esfriou, a parceira esfriou. E isso é um perigo. Se ele esfriar com você, se ela esfriar com você, corre o risco de aparecer alguém nos outros círculos onde ele frequenta. Ok? Tem colegas de serviço, tem irmãs da igreja, preste atenção, tem vizinhas. Ok? Infelizmente, até primas aparecem. Quando é para o erro acontecer, meu irmão, o diabo ajuda. Até parente aparece. Até família aparece. Entendeu? Então, mesmo que não seja a intenção deste homem trair a sua parceira, mesmo que não seja a intenção dessa mulher trair o seu parceiro, mas por causa do desgaste, por causa das suas necessidades emocionais, que não estão sendo satisfeitas em um momento só, quando alguém se aproximar dele ou dela naquele jeito que ele não tem mais, quando alguém elogiar ele de uma forma que ninguém elogia mais, nem o seu marido, nem a sua esposa, infelizmente a traição acontece. Então, o desgaste é a fase mais preocupante do casamento, porque ele te prepara para duas coisas. Ou depois do desgaste vai acontecer uma tragédia, ou depois do desgaste vai exatamente acontecer, sei lá, por um milagre, uma restauração, vocês vão fazer, vão renovar os votos, sei lá, mas a experiência nos mostra que a maior parte das pessoas acabam, depois do desgaste, viver uma fase do relacionamento muito péssima. E eu costumo dizer, em meu trabalho, em minhas pesquisas como terapeuta de casal, eu descobri que a maior estatística não é nem das pessoas que casam, nem das pessoas que se divorciam. Porque essas estatísticas aparecem na televisão, não é? Aparece lá. Você vê as estatísticas, olha, durante o ano foram X casamentos e X divórcio, os casamentos estão diminuindo, o divórcio está crescendo. Mas há uma estatística que eu chamo de estatística muda, estatística invisível, que é o número de pessoas que está casado, mas está infeliz no casamento. Está namorando, está no relacionamento, mas está infeliz no relacionamento. Esse número é assustadoramente maior do que o número de pessoas que casam e que divorciam. Por quê? Os divorciados são os mais honestos. Não deu certo, quebrou. Mas esses são os mais fingidos. É a estatística que você não vê. Eles sorriem, mas nós sabemos que a felicidade não é pelo sorriso. Senão Judas seria a pessoa mais feliz no dia que ele sorriu e deu um beijo para o Senhor, afinal era traição. A felicidade não se mede pelo sorriso, não se mede pelo sorriso falso que a pessoa coloca na frente, não. Felicidade é uma coisa diferente. Ok, pessoal? Então, você acaba descobrindo que o número de pessoas que está no relacionamento, mas está infeliz, é muito grande. Essa hora, se você perguntar para as pessoas, se Deus fizesse você voltar para a idade mais nova e você começar de novo, você escolheria a mesma pessoa? Você casaria com a mesma pessoa? Você ia se surpreender com o tamanho de respostas negativas. Estou te falando. Eu fiz esse teste numa igreja aí, nem quis apresentar para eles o resultado, mas sinceramente. Por quê? Porque Jesus falou aqui em Mateus 24, no versículo 12, por aumentar a iniquidade, por aumentar os erros, o amor vai esfriar.
As pessoas estão se decepcionando cada vez com os erros permanentes, com os erros constantes, com os erros incorrigíveis de seus parceiros. E dói muito mais quando o parceiro olha para você e diz: eu sou assim, não vou mudar. Ai, meu Deus. Então, por que casou? Então, por que estão no relacionamento? Você não sabia que o casamento é uma experiência de mudança? Não sabia? E quando você casa, obrigatoriamente, no seu estatuto social, as coisas mudam, e por isso, na sua perspectiva comportamental, as coisas devem mudar também. Você é o único que não se apercebeu disso? Então, nós olhamos para os casais, e eu estava falando com vocês sobre os sinais que o casal dá quando está passando por essa fase de desgaste. Falei primeiro que quando há desentendimentos frequentes, quando um se diverte melhor sozinho ou com os colegas, com os amigos, parentes, e não com o parceiro. Eu vou falar do terceiro sinal, quando o seu parceiro tem ausências prolongadas. Ausências prolongadas, está sempre fora, seja qual for o motivo. Trabalho. Até os que trabalham, quando têm juízo, eles têm aquela perspectiva de compensação. Não, tive muito tempo fora, agora, nem que for por um dia, vou desligar o celular, vou deixar ali, vou passar o dia com a minha família. Agora, quando a pessoa está sempre fora, nós sabemos que muitos que começaram alegando que ela trabalha, depois, no fim, descobriu-se qual o tipo de trabalho que estavam fazendo. Que nem tudo era trabalho de trabalho. Alguns era trabalho de trabalho. E foram sendo descobertas suas traições, suas infidelidades. Não estou aqui querendo atacar quem tem ausências constantes por conta do trabalho, mas estou querendo despertar você que, se você é uma pessoa que tem constantes ausências do seu casamento, do seu lar, por conta de trabalho, quando você estiver presente em casa, desliga o celular, pelo amor de Deus, desliga o computador, pelo amor de Deus, se reconecta com sua companheira. Há uma diferença de estar em casa e estar com a esposa. Estar em casa e estar com o esposo. São duas coisas diferentes. Você pode estar em casa e não estar com ela. Está no computador, está no celular, está falando com os amigos, está ali assistindo futebol, jogo. É uma coisa diferente. Agora, quando eu tiro tempo para estar em casa, e em casa eu tiro tempo para estar com ela, aí eu estou ativando o sistema de compensação. Aí eu estou tirando tempo para ela ou para ele. Vamos conversar, vamos namorar, vamos sair um pouco, conversar sobre nós. É algo completamente diferente, você entendeu? É algo completamente diferente. Então, ausências prolongadas, principalmente sem explicação. Sem explicação. É um sinal de desgaste muito grande. Quarto, quando o seu esposo ou sua esposa não é o seu melhor amigo, não é a sua melhor amiga, é um risco completo, é um risco muito grande. Quer dizer, você conseguiu namorar e casar com a pessoa, mas não conseguiu desenvolver com ele uma amizade tão grande que se tornou o seu confidente número um, né? Você não conseguiu desenvolver uma amizade tão grande com ele que ele se torna a pessoa com quem você goste de partilhar os seus segredos. Ele não se tornou a pessoa com quem você goste de partilhar seus pensamentos, ter aquela conversa deliciosa que passa horas, se você perceber. Seu melhor amigo é o colega da escola ou do serviço? Sua melhor amiga ainda é a sua prima? Nada contra, não tenho nada contra. Mas um relacionamento amoroso é um relacionamento mais alto, ok? É um relacionamento mais alto em qualquer perspectiva de relacionamento. Não tem relacionamento com essa dimensão. É maior que o relacionamento de empregado com o patrão, é maior que o relacionamento de professor com aluno, é maior que o relacionamento de pastor com ovelha. Por isso que na Bíblia, o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, para nos explicar a harmonia que ele busca entre ele próprio, Deus, e os homens, ele coloca o relacionamento dele com os homens na perspectiva conjugal. Ok? Ele chama a igreja de noiva e a igreja chama ele de esposo, de noivo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Deus não tinha outro exemplo para dar? Deus não tinha outro exemplo para tipificar ou simbolizar a relação mística entre o Cristo e a igreja? Foi logo
colocar a perspectiva conjugal. Por quê? Porque para Deus é a coisa mais importante. Família está na prioridade de Deus. Entendeu? Família é a prioridade de Deus. Então, se você tem ausências prolongadas, perde muito tempo com trabalho, com outros compromissos, quando você estiver em casa, se conecta com a esposa, se conecta com os filhos, desliga todas as bugigangas da tecnologia, desliga o celular, o tablet, o computador. Aqui onde eu estou, por exemplo, estou falando pelo celular, mas tem o tablet ligado aqui, o tablet está aqui, ó, com anotações, o tablet ligado aqui, tem o computador aqui do outro lado, conectado, né? Então, mas quando precisar me conectar com minha esposa, com meus filhos, desligar tudo. Simplesmente desligar tudo. Acabou. Um outro sinal de que o casal está passando pelo desgaste, está vivendo desgaste no casamento, é redução anormal. Redução anormal das atividades sexuais. Ou seja, os encontros íntimos entre o marido e a esposa baixa, diminui. Você tinha uma dinâmica diferente. Eram X de encontros por mês ou por semana. De repente, baixa consideravelmente. Vocês começam ficando assim, sem aquele entusiasmo de ter encontros sexuais, sem aquele prazer um do outro, de apreciar o outro sexualmente. Começa a ir embora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, sexto sinal de que seu relacionamento está passando pelo desgaste é quando os problemas financeiros tomam conta da relação. Hoje em dia, no Brasil, na lista dos problemas conjugais que levam ao divórcio, problemas financeiros está em primeiro lugar. Problemas financeiros está em primeiro lugar. Bom, eu estou falando aqui durante 51 minutos, ainda não fiz uma saudação para vocês, pode ser para todo mundo, e peço para todos que estão aí conosco partilharem essa live o mais que possam, por favor. Pode ser para todo mundo. Obrigado aí, querida Mana, Alice, que Deus abençoe, o pessoal que está aqui com a gente. Mas partilhe nos grupos de WhatsApp, partilhe com seus amigos, nos grupos de Facebook, partilhe no seu Instagram, partilhe com todo mundo. Uma matéria interessantíssima e vai salvar a vida de muitos casais, ok? Quando problemas financeiros tomam conta do relacionamento, acabou. Ou seja, todo tipo de problema pode abalar o relacionamento, mas tomar conta da relação quer dizer que o casal perdeu o controle. O casal perdeu o domínio, né? Quando Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, disse ele, multiplicar e ser fecundos e encher a terra, né? Mas também disse para eles, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu, animais da terra. Deus deu poder para Adão e Eva dominar, ter domínio, ter autocontrole, ter inteligência emocional, inteligência espiritual, ter cuidado, sabedoria. Isso tudo é o quê? É ter domínio. Ter domínio. Entendeu? O homem domina o submarino, rasga. O homem é a criatura que tem menos dons. Porque ele não consegue nadar no mar a uma profundidade muito grande, ele morre. Mas sabe o que o homem faz? Inventa um submarino e vai lá rasgar o ventre dos mares. O homem não consegue subir na atmosfera aqui e conseguir respirar livremente. Mas sabe o que ele faz? Cria nave espacial, vai até o espaço. O homem não consegue correr como corre a chita. Mas sabe o que o homem faz? Desenha um BMW ou uma Ferrari, ou desenha um Mercedes, ou um McLaren que corre 400 km/h, 300 km/h. Quando ele pisar no acelerador, foi embora. Entendeu? Então o homem domina isso tudo. Você já ouviu um leão dizer que eu estou me divorciando? Você já ouviu a onça dizer, olha, eu vou me divorciar dessa onça, estou farto dela? Você já viu o elefante dizer para outra elefanta, eu vou me divorciar de você, estou cansado? Os animais são das criaturas que mais permanecem em relacionamento duradouro. Mas o ser humano, infelizmente, mesmo com o poder de domínio que Deus deu, acaba perdendo o domínio do relacionamento.
ok? Você pode ter problemas financeiros, mas não pode deixar que eles tomam conta da relação. Senão você vai brigar, vai separar. Quando vocês descobrir, está separado mais de anos e nem sabe por que separou. Foi uma bobagem ter deixado problemas financeiros acabar com o relacionamento, porque depois o problema financeiro passa. Ok? Sétimo sinal de que seu casamento está passando pelo desgaste. Quando o seu trabalho te afasta da família, quando você prefere trabalhar do que estar com sua família. Não estou falando daquele que trabalha e está muito ocupado. Não, estou falando daquele que prefere se ocupar com o trabalho do que com a família. Que até leva trabalho para casa, só para que não tenha que aturar os filhos, só para não ter que aturar a esposa. Isso é perigoso. Comportamento perigoso. Oitavo, quando você tem falta de interesse em bater um papo com sua querida, com seu querido. Quando você não gosta de conversar com ele, com ela. Você está ali num canto, mexendo as coisas. Fulano, o que foi? O que tu está querendo? Tô aqui fazendo minhas coisas, comecei a chamar, incomodando. O que você está querendo? Vai lá, o açúcar está lá em cima, lá, pelo amor de Deus. Você não tem interesse em bater um papo. Não tem interesse em tirar um tempo de conversa. Por que não tem mais tempo de tirar um tempo de conversa? Quando estava namorando, vocês conversavam a noite inteira, madrugada inteira, e agora não tem mais vontade de conversar. Desgaste. Nono sinal de que você está passando pelo desgaste. Quando momentos de raiva e descontrole dominam o relacionamento. Ou seja, a sua raiva, a sua ira tomou controle do seu casamento. E você é capaz de agredir fisicamente ou agredir verbalmente ou até trazer tortura emocional, tortura psicológica. Tem marido, tem esposa que faz chantagem emocional com seu parceiro, que faz assédio moral, entendeu? Você não é nada, você... Porque olha como você está, você não é nada, você não usa ninguém, você é isso, não tem habilidade nenhuma. Você empatou a minha vida, você sabia que está cometendo crime dentro do seu casamento? Você sabia que está cometendo crime dentro do seu casamento? Você pode ser indiciado pelo crime de abuso de confiança, pelo menos em Angola. Você pode ser indiciado por um crime de abuso de confiança ou de ofensas morais, por exemplo. Você pode ser indiciado por algum crime de ofensas morais. Entendeu? E nós vemos esposas e maridos cometendo agressão física, agressão verbal, chamando nomes e destratando da pessoa. É um crime. A irmã, se quiser, pode abrir um BO e indiciar você, já que não está recebendo conselho do pastor, não está tendo bom senso. Conselho do pastor não chega, conselho de amigo não chega, conselho de família não chega. E você continua fazendo violência no seu lar, pelo amor de Deus. A irmã ou o irmão está suportando esse sofrimento. Me desculpa, não estou aqui incitar ninguém para ir logo. Se a irmã abrir um BO para você, é porque não está suportando, né? Porque me ouviu, pelo amor de Deus. Mas, pelo amor de Deus, nos casos mais graves, é um relacionamento abusivo. É violência doméstica. Acorda, pelo amor de Deus. Você está tendo uma experiência abusiva. Amor não é para abuso. Abuso é crime e é pecado. Ok? Violência doméstica é crime. Então, se o irmão ou a irmã não está parando, não tem sossego, pelo amor de Deus. O comercial passa na televisão, denuncie. Queridos, é minha missão como pastor falar para vocês a verdade. Além da missão espiritual que eu tenho como pastor evangélico, eu tenho uma missão social. Aliás, Jesus nos tornou conscientes da nossa missão social. Ok? Pastor Jair, meu amado. Estamos juntos? Ok? Partilha essa live, pastor. Partilha essa live. Partilha em nome de Jesus. Quero ver aqui, despartilha em teu nome, pastor. Amém, meus amados? Então, se você tem tanta raiva, que a tua raiva é que domina o relacionamento, irmã ou irmão, o seu relacionamento é abusivo, você está cometendo abuso. Ok? Está cometendo abuso, precisa ter piedade dessa irmã, precisa ter piedade desse irmão.
Não sei como que você não tem medo que a pessoa deixe de te amar. Porque Jesus foi bem claro em Mateus 24:12. Por aumentar a iniquidade, o amor vai esfriar. Por aumentar a iniquidade, o quê? Erros, pecados, falhas. Por aumentar as iniquidades, o amor vai esfriar. Ok? Ou seja, os abusos e os erros que você está cometendo dentro do seu casamento, amanhã, quando seu parceiro esfriar, não te amar mais e ir embora, você não vai julgar ela, não vai querer acabar com a vida dela. O sangue de Jesus te repreenda, cai por terra toda a intenção maligna. Entendeu? Porque foi você que, ao longo do relacionamento, foi destruindo o amor que aquela pessoa nutria por você no coração. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou mostrar para vocês qual o tipo de amor que precisamos oferecer para nossas esposas, para o nosso companheiro. A Bíblia nos declara tudinho certinho aqui. E eu vou mostrar para vocês, para que você não saia daqui menos esclarecido. Não, você precisa sair daqui esclarecido. Qual tipo de amor que é ensinado no reino de Deus para que seja implantado na cultura da família, na cultura do relacionamento. Está aqui, 1 Coríntios 13. Olha o que a Bíblia diz. O amor é sofredor. Essa característica, amor sofredor, é o amor paciente. Vocês vão entender, olha aí. O amor, 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Ou seja, essa parte que diz o amor não trata com leviandade e não se torna soberbo, está dizendo, o amor não trata com falta de respeito. Está dizendo, o amor não trata com humilhação. O amor não trata com desrespeito, com leviandade. Ok? Versículo 5. O amor não se comporta com indecência. Comportamento indecente, xingar o marido, xingar a esposa, xingar o companheiro, dizer que é um zé lasquerda, que é um zé ninguém, porque não teve sucesso financeiro ainda. Ou por algum outro motivo. Não se comporta com indecência. Olha aí, não busca os seus próprios interesses, ou seja, não é egoísta, não é narcisista, não se irrita e não suspeita mal. Ou seja, versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o versículo 7 dá uma machadada final. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí você vem falar, não, mas isso é o amor de Deus. Não. Paulo está ensinando o modelo do amor que os cristãos devem aplicar para o seu próximo. Porque a Bíblia, Jesus falou, ama o seu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo é todo ser humano depois de nós. E quanto mais a pessoa com quem você casou, que você diz que ama, como que você vai tratar essa pessoa? Com ofensas corporais? Com ofensas morais? Como que você vai tratar essa pessoa? Último sinal que eu vou apresentar para vocês sobre a fase perigosa do casamento, que é o desgaste. Pequenos detalhes geram grandes problemas. Quando você começa a notar que fulana de tal já não me suporta, fulano de tal não me suporta, porque o assunto é tão pequeno, é tão insignificante, mas ela fez uma tempestade no copo d'água. Ele fez uma tempestade no copo d'água, que são Jesus da casa. Você entendeu? Então, são sinais, eu coloquei aqui pelo menos 10 sinais de que a fase do desgaste é a fase mais perigosa do casamento. Por quê? Sempre, antes de acontecer a traição, tem algo que desgasta o relacionamento. E com certeza deve ser algo relacionado aqui. Ou algo que eu possa não ter falado, mas está conectado com o que eu esteja ensinando aqui, já que o saber não é absoluto. Não é? Imagine agora você, todos nós, não importa se seu marido é um pastor de igreja,
Nós costumamos ver os pecados e os erros que pastores cometem. Eu também sou pastor. Então, somos pessoas normais. Vamos deixar daquele espírito de estrelismo, daquele espírito angelical, como se nós não fazemos parte da terra por causa dos dons que temos. Não. Quando se trata de casamento, você não é pastor. Quando se trata de relacionamento familiar, você não é o CEO. Você não é o empresário rico. Você não é, o cara que tem sob seu comando 200 mil trabalhadores ou 300 trabalhadores. Não, você é apenas um pai, um marido. Você é apenas uma esposa, uma mãe. Comporta-te como tal. Sua casa não é o que você é lá fora. Entendeu? É algo mais sério. Infelizmente, hoje, quando um homem, eu vou falar para vocês, quando uma pessoa começa a ter sucesso no profissional, ou no espiritual, ou no financeiro, qualquer pessoa, hoje, no mundo é assim, quando começa a ter sucesso, pode controlar a família dele. Presta atenção à família do cara. É cantor, tá vendendo muito, tá bombando aí, tornou muito famoso, ficou rico, todos os eventos está sendo chamado, controla a família dele. Vai ter um sinal, ou vai divorciar, ou vai trair, ou vai acontecer alguma coisa. O cara está tendo sucesso financeiro, é empresário, cresceu demais, está tudo bem. Controla a família do cara. O sinal acontece sempre na família. É pastor, a igreja está crescendo, está muito bem, está indo legal, as pessoas estão falando bem do seu trabalho. Controla a família dele ou dela. Você vai ver. Maior parte das pessoas que fazem sucesso, que se dão bem na vida, que estão crescendo, que às vezes até pessoas anônimas estão tendo sucesso no anonimato, mas controla a família dele. Sempre acontece algo com a família. Ou vai trair, ou vai separar, ou vai acontecer um problema. O sinal é sempre na família do cara. Por quê? Você já imaginou? Por quê? Porque as pessoas não colocam a família na prioridade. O sucesso profissional ou espiritual é a meta hoje. Hoje no mundo, você é alguém se você tem algo para mostrar, uma aparência de sucesso. Não. Eu já deixei essa fase da minha vida. E graças a Deus que muito cedo aprendi o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu sei me comportar, sei padecer necessidade, mas também sei ter fartura. Ou seja, eu já não vivo, dizia o apóstolo Paulo, pela aparência humana. Já não vivo para mostrar, já não vivo para que as pessoas pensam ou saibam que eu sou alguém. Não. Prioridade à família, meus senhores. Prioridade à família, minhas senhoras. Seu sucesso financeiro ou espiritual não demanda que você se esqueça da sua família e dos seus papéis dentro da sua casa. Você é a esposa, você é o esposo, você é o pai, você é a mãe. O tempo que você não está dando para o seu filho hoje, você não vai receber amanhã quando ele for maior. Ok? Então tem muito pai aí sofrendo porque hoje o filho não quer ver nem pintado. Não é só porque os filhos são rebeldes. Alguns é porque nunca se fizeram presente na vida dos filhos. Logo, ele está recebendo aquilo que ensinou no filho. Ausência. Está colhendo o que semeou. Embora não seja a melhor atitude, mas infelizmente. O mais importante, como você pode superar, como você pode vencer, como você pode vencer o desgaste na relação. Como você pode vencer o desgaste na relação. E eu vou pedir para os irmãos que estão comigo agora, todo mundo escreva, como? E coloque uma interrogação. Só para eu ver se você está conectado, por favor. Porque, infelizmente, eu não sei, a plataforma do Facebook está limitando as minhas lives. Eu passo o link para as pessoas não conseguem entrar no link. Entra no link, mas não conseguem encontrar. Isso, Preciosa, Tacondes, Deus te abençoe. Escreva aí para me perguntar, como? Como superar o desgaste? Como vencer o desgaste?
Só quero a palavra como com interrogação. É, infelizmente, muitas coisas que nós ensinamos do ponto de vista bíblico e cristão, a plataforma, não é? Então, acaba que eles limitam, né? Eu já sofri isso nos anos passados, quando fazia lives, quando fazia jejuns aqui, mas infelizmente, vamos ver. Como superar o desgaste? Escreva aí. Como? Eita, já tem 4, 8, deixa eu ver. Preciosa, Cacondes, Agnella, Maria João, 1, 2, 3, 4. Ó, Maria Sec, estou te esperando. Como superar o desgaste? Já que o desgaste é a fase mais perigosa do casamento, porque ele cria o ambiente para o mal acontecer. Só quero que você escreva aí. Como? Maria João escreveu. Obrigado, meu Deus. Como superar o desgaste? Pastor Jair, nosso grande amigo, Deus abençoe. Eita, Maria Seca, só estava à tua espera, agora eu vou falar. Como superar o desgaste? Só tem uma coisa. Namore muito. Tá ouvindo, homem casado, mulher casada? Namore muito. Segundo, namore muito. Terceiro, namore muito. Quarto, namore muito. Quinto, namore muito. Sexto, namore muito. Sétimo, namore muito. Oitavo, namore muito. Nono, namore muito. 10, namore muito. E eu vou explicar para você. Quando você abre a Bíblia no Gênesis, vem escrito assim: Adão e Eva, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que eles estavam fazendo? Estavam namorando. Porque não havia vergonha. A vergonha só entra quando há briga, quando há intriga, quando você não está cumprindo o seu papel. Você tem um papel a cumprir. Marido tem uma missão a cumprir na vida da esposa. E essa missão não é só sexual, é uma missão emocional. Tem que estar presente. Tem uma missão a cumprir na vida do filho. Tem que estar presente. É uma missão presencial para suprir as necessidades emocionais deles, da mulher e do filho, sentir-se protegido, sentir-se amado. E também a mulher tem uma missão na vida do homem. Olha, os homens acabam se tornando filhos. Porque depois deles casarem, o que eles mais sentem falta é do cuidado da mãe. O que os homens mais sentem falta é do cuidado da mãe. A mãe é boa, sabe por quê? Seja os defeitos que ela tem, mas a mãe é boa. Por quê? A mãe fazia tudo por nós. Cozinhava para nós, lavava a roupa da gente. A mãe levava a gente para o hospital. A mãe dava dinheiro para a gente levar para a escola. A mãe pagava nossas festas. Pastor Tiago, Deus abençoe. Hã? A mãe pegava a gente lá depois de acabar o ensaio da igreja. A mãe pegava e levava para casa. Cara, mãe. Então, o homem, quando casa, vai embora, o que ele mais vai sentir falta é da mãe. E essa falta ele vai encontrar nos instintos maternos da mulher. Ela precisa ser carinhosa o suficiente para preencher o emocional daquele homem, fazer aquele homem sentir-se amado, querido, apreciado. Namora. A mulher, quando sai de casa, quando cumpre o deixar ao pai e à mãe, o que ela mais vai sentir falta não é da mãe, porque ela carrega a mãe com ela, um pouco daqueles instintos maternos. Ela vai sentir mais falta do pai, porque o pai, a presença do pai transmitia o quê? A proteção, transmitia a segurança. E ela acaba buscando isso na figura masculina do marido. Então, como que o namoro pode ser o antídoto? Porque o namoro ele deve ser mantido durante todo o tempo do relacionamento. Porque o namoro é a parte da vida de casado em que o casal não cuida de outra coisa, só cuida de si mesmo. O namoro é a parte em que o casal cuida de si, esquece os filhos. Você quando está namorando, você não pensa nos filhos?
Você já botou aí a sobremesa, já botou a comida, já deu tudo para eles estão ali na graça, você já supriu a necessidade deles. Aí você está tendo o seu momento com a mamãe deles, que é a tua querida. Você está tendo o seu momento com o papai deles, que é o seu querido. Então, o namoro é um momento exclusivo. O namoro é um momento exclusivo, aonde emocionalmente, espiritualmente e biologicamente eu estou conectado com aquela pessoa, curtindo a sua presença, curtindo a sua conversa, falando sobre os nossos segredos, as coisas, as nossas aspirações, o nosso ideal de vida. Então, o namoro é importante porque ele restabelece o equilíbrio, ok? Você vive os momentos ruins da vida, você passa por dificuldades, você tem doenças, tem problemas, tem contas, tem dívidas, tudo estresse, mas quando você tira o teu tempo para namorar, o mundo para. Você está buscando energia para recarregar. Você está buscando a força que você precisa nos braços da outra pessoa, que é o seu marido ou a sua esposa. O namoro é importante por causa disso. O namoro é o ponto de equilíbrio. Todo casal, marido e mulher, precisa tirar tempo para namorar, porque o namoro, ele mantém, olha só as vantagens, ele continua mantendo você numa dinâmica de conhecimento profundo. Porque o conhecimento é um processo contínuo. Ele é um processo instantâneo, você conhece agora, mas também é um processo contínuo. Porque você vai sempre aprendendo, né? Sócrates dizia, só sei que nada sei. A gente está sempre aprendendo. O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, 2 Coríntios 8:2, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe tudo como vem. Nós somos eternos aprendizes, eternos conhecedores. Então, quando você separa tempo para namorar com sua esposa, com seu esposo, você realmente está permitindo que o processo de conhecimento continue. Vocês vão cada dia se conhecendo melhor, mesmo depois de 10, 5, 15 e 20 anos casados. Entendeu? Vocês vão se conhecendo, vocês vão se reinventando, vocês vão, enquanto namoram, vão tendo as suas saídas, enquanto namoram, vão se tirar um fim de semana, enquanto namoram, vocês vão tirar um momento para ir para um hotelzinho bonito, uma chácara, sabe? Com a natureza, um lugar bom. Enquanto namoram, vocês vão ter as suas saídas, vão para algum lugar tomar sorvete, ter um jantar, comer uma picanha boa. Enquanto namora, você vai realmente velar por aquele lado da vida pelo qual você começou. Paixão, amor. Tem muitos casais que se amam, mas não estão mais apaixonados. Vai doer, mas eu vou falar. Tem muitos casais que se amam, mas já não estão apaixonados. Não tem mais paixão, porque paixão movimenta o relacionamento. Paixão traz fogo. Se amam, mas não tem mais paixão. Amor, ele ama, é como o oceano, sabe o mar morto? O amor é como o mar morto. Ele pode estar aí assim, ó, te amo, mas nunca mais saímos. Te amo, mas nunca mais nos divertimos. Te amo, mas já não sinto a mesma coisa. O amor é assim, depois de um tempo, infelizmente, passa por esses períodos. Glória a Deus que existe o reavivamento, o renovo. Oh, glória! E você, marido, você, esposa, pode atrair um reavivamento no seu casamento. Entendeu? Você pode atrair esse reavivamento. Então, o amor é como um mar morto, tá ali, existe, tem presença. Você sabe que existe, está ali, mas não tem ação nenhuma. Agora, paixão, um amor apaixonado. Paixão é como ondas. Tá vendo o oceano movimentado? Quando ganha ondas, o que as pessoas fazem? A criatividade. Ei, vai, apira. Aí vem uma onda gigantesca, você começa a nadar, porque é inspiração. É o amor apaixonado. Se você não quiser nadar, você vai pegar uma prancha de surf, vai pegar uma onda. E aí você vai no surf, sentir aquela adrenalina, aquela energia. O namoro é assim. É a parte que traz a paixão.
de volta no casal, traz o avivamento. Irmão, quando vocês saírem, quando você sair com sua esposa, com seu esposo, esquece a conversa sobre as contas, esquece as dívidas, esquece os problemas que tiver, curte o momento. Namoro é para curtir o momento. Se amanhã o mundo vai acabar, nós sabemos, já está escrito na Bíblia. Não é para você lembrar mais que o mundo vai acabar. Esqueça e namore. Namore. Você vai fazer um bem para você próprio. Ok? O remédio é namoro, não é outra coisa. Tire tempo para passar com ele. Você se perguntar ao casal qual foi a última vez que conversaram juntos durante 3 horas, ou estavam a brigar, ou estavam a conversar sobre as contas. Dificilmente no mundo de hoje os casais têm mais tempo de conversar 3 horas, só conversa deliciosa. Hoje, aí tenho que dormir, amanhã tenho que trabalhar cedo. Mas no tempo do começo do namoro, antes de casarem, mesmo que ele fosse trabalhar cedo, conversavam até 2 horas, 3 horas da manhã. E conseguia. Trabalhar de manhã cedo. Você ainda vê como é que o desgaste entra na história. Namore. Namore. Eu e minha esposa temos 7 filhos. E aqui no Brasil, os irmãos perguntam muito: como é ter 7 filhos? Nossa, é demais, é muito. Porque a maior parte tem 2, tem 1, tem 3. Poucos casais têm 4, 5, 6. São mais aqueles casais mais velhos que ainda pegaram essa parte, né? Como nós na África. A gente é abençoado nessa parte. Nós estamos a cumprir bem a parte de crescer e multiplicar. Mas, se você notar, eles perguntam muito. E eu falo o segredo. Como vocês mantêm a chama acesa? Como vocês mantêm o relacionamento? Namorando. Namorando. A gente namora demais. Chegou um tempo na igreja que nós estávamos cantar um hino uma vez, há 2 anos atrás. Estávamos na igreja que a gente estava liderando em Minas Gerais, lá em Sebastião do Paraíso. Cantamos, nos demos as mãos e cantamos tão forte naquele dia de mãos dadas. Quando acabou o culto, o Maimar, mais velha, né? Chegou à noite e disse assim: nossa, vocês estão namorando demais. E eu falei: até dá para notar quando a gente vai servir a Deus, mas tem que namorar. Ok, pessoal? Namoro. É a palavra de honra. Bom, vamos ficar por aqui hoje. Espero ter tido uma conversa muito boa com você. Espero ter produzido edificação. Espero ter ajudado. Como eu disse, meu nome é Dr. Walter Adriano. Eu tenho várias formações. Eu vim para o Brasil exatamente me preparar para esse ministério pelo qual eu fui chamado pelo Senhor. Eu fui chamado para implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, nos casais. E tudo que eu falo é centrado naquilo que aprendemos dentro do reino de Deus, que é um reino por excelência, né? E eu tenho formação em teologia, sou teólogo, tenho uma graduação, tenho também outra em conhecimento de casais, tenho uma terceira em ciências da felicidade, sou cientista da felicidade. Por sinal, o primeiro curso de ciências da felicidade ministrado aqui no Brasil, ok? Em conexão com a Universidade de Harvard, tive essa oportunidade, glória a Deus. Tenho um mestrado em aconselhamento familiar, tenho um doutorado em psicanálise e, se Deus quiser, vou fechar o meu PhD já, praticamente terminado. PhD em relações humanas. Então, meu chamado é exatamente nessa área. Eu trabalho como terapeuta de casais, tenho aqui o meu escritório, tá? Atendo presencialmente e também atendo online. E, pela graça de Deus, tenho clientes online daqui do Brasil, que estão em outros estados. Tenho também clientes online da Angola, do meu país, de onde eu venho. E tenho os clientes presenciais, aqueles que vêm aqui no nosso humilde escritório, tá? Então, eu estou trazendo essas reflexões para que vocês realmente entendam a cultura do amor no reino de Deus e vocês possam ter um relacionamento de excelência, vencerem o fracasso do divórcio, vencerem os conflitos conjugais e tomarem posse da vitória que Deus vos dá. Deus abençoe, muito obrigado. Até breve, até a próxima, a gente se fala.